Depois nós vamos colocar. Tem ninguém na mesa de som? Cadê? Sumiu todo mundo? Me ajuda lá, Luiz. O que houve, gente? João capítulo de número 1, versículo 29 e versículo 30. João capítulo 1, versículo 29 e versículo 30. 1 João não, João. 1 João foi de manhã. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 e 30. Exatamente esse, Davi. Vamos lá? No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu falei quando disse: Depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus querido, é bom estar diante do Senhor. É bom te sentir e te perceber em meio aos louvores. É bom saber que o Senhor fala aos corações que se abrem e que nessa hora, por meio da Tua palavra, os nossos corações estejam abertos e sensíveis àquilo que Tu tens a tratar conosco. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Jesus, o Cordeiro de Deus. Amados irmãos, a figura do Cordeiro, ela é muito importante em toda a Escritura. Antes mesmo daquele momento do Êxodo, do momento em que o povo ainda se encontrava no Egito, preso, escravizado, a Bíblia vai falar lá no livro de Gênesis que Abel ofereceu oferta de sacrifício ao Senhor por meio do Cordeiro. Nós vamos também ver no livro de Gênesis ainda a experiência de Abraão com o seu filho Isaque, lá no monte em Moriá, quando Abraão imaginava que Deus estava requerendo o seu próprio filho em sacrifício, mas naquele momento Deus proveu o cordeiro para ser sacrificado. Já na experiência do povo no Egito, Deus, para simbolizar a libertação do povo em sua escravidão, Deus manda que o povo sacrificasse um cordeiro. Você lembra dessa história em que o imperativo de Deus é para que os israelitas eles passassem e aspergissem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e assim os primogênitos do povo seriam poupados. Mas nós vamos ver a dinâmica do povo já no deserto, a instituição de Deus, a necessidade, a exigência de Deus, que houvesse então ali também no povo o sacrifício do cordeiro para fins próprios, bem definidos. O povo judeu conhecia a sua história. O povo judeu estava muito bem consciente daquilo que era necessário para o seu culto. O sacrifício do cordeiro fazia parte do culto judeu. Nós estamos diante de um texto interessante. Alguns versículos antes vão nos demonstrar que João estava sendo interrogado pelos fariseus. Um grupo foi até João para saber se ele era o Messias. João, esclarecendo a sua função, vai dizer: olha, eu sou aquele enviado para abrir o caminho. Eu sou enviado, eu sou o profeta
enviado, mas vem depois de mim aquele que é maior do que eu sou. E então, logo após ele esclarecer esta situação aos judeus, João traz então esta grande declaração, extraordinária declaração. Quando ele vê Jesus, isso foi no dia seguinte, diz o texto, logo após João ver Jesus aproximando-se, ele disse: vejam, está diante de nós o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente pode então, irmãos, entender que toda esta representação do Cordeiro na antiga aliança era um antípopo. Ali estava simbolizado a figura do próprio Cristo. É a partir daí e de outros elementos também que nós vamos compreender e entender que Jesus Cristo é o pano de fundo não só da Bíblia, do que lá está registrado, mas Jesus Cristo é o pano de fundo de toda a história, de tudo. Agora João aponta para ele. É como se João estivesse falando o que vocês ouviram do passado, acerca do Cordeiro. Vejam, percebam. Este é o Cordeiro de Deus, aí está o Cordeiro de Deus. O interessante, meus amados irmãos, é que o Cordeiro de Deus, ele possui funções específicas que estão ligados a todo aquele sacrifício que acontecia no Antigo Testamento. Algumas lições, então, nós podemos tirar e aplicar para aquilo que Jesus, como o Cordeiro de Deus, pode promover na vida de quem crê. Primeiro, irmãos, Jesus é o Cordeiro de Deus que promove total libertação. Jesus é o Cordeiro de Deus que promove total libertação. Um cordeiro entre os judeus, eles eram mortos e comidos na Páscoa, repito, para comemorar, para trazer à memória do povo que eles foram escravos, mas também foram libertos das mãos de Faraó. E foi tão interessante aquela libertação que ela ocorreu de maneira tremendamente sobrenatural. Os judeus, os israelitas, eram um povo frágil, fraco. Eles forçosamente trabalhavam debaixo da violência, da opressão do povo egípcio. Mas diz a palavra de Deus que o Senhor tornou necessário o sacrifício do Cordeiro para que eles relembrassem como foi tão forte e poderosa a libertação naquele lugar de escravidão. Amados irmãos, quantas pessoas nos nossos dias, quantas pessoas neste mundo, quantas pessoas, inclusive, ainda dentro das nossas igrejas, que ainda não provaram de uma total libertação. Quantas pessoas que estão acorrentadas aos grilhões que o pecado impõe. Está no nosso coração e a boca fala do que o coração está cheio. Ainda ontem, e como está vivo no nosso coração, a imagem do quanto que o diabo aprisiona, escraviza e destrói a vida do ser humano. O quanto que o diabo ele trabalha para tornar
em vergonha, em motivo de horror, aquilo que Deus preciosamente criou. Mas talvez você pense, pastor, não me queira comparar. Não queira comparar a minha vida, o meu estado, o meu pecado, a minha situação com aquelas pessoas que você viu lá no Rio de Janeiro ontem. Eu quero dizer para você que seja qual for a situação, longe de Deus, ela é a mesma. Se você ainda não experimentou a libertação que Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, deseja promover, a sua alma está tão suja quanto a daqueles homens. E você sabe, lá no fundo você sabe, que o que te mantém preso, acorrentado, é a sua ineficácia pessoal de se autolibertar. A sua ineficácia de se autorresolver. Quantas pessoas que dizem, será só mais um trago? Já ouviu isso? Estou aqui nesta mesa, mas a hora que eu quiser eu saio. Que mentira mal contada. Eu tenho umas práticas, porque às vezes nós só achamos que aprisionamento, escravidão de alma é aquilo que as pessoas olham, observam e criticam. Mas tem coisas que só nós e Deus sabemos o quanto tem nos feito mal. Práticas pecaminosas que nós tentamos manter no oculto, no secreto, tão bem escondido para que ninguém saiba. Para que papai, mamãe, tio, vovô, vovó, cônjuge, filhos, para que irmãos de igreja, para que pastor, e a gente acha que deve satisfação somente a essas pessoas, mas o que a gente não sabe é que Deus conhece a nossa situação e sofre também por estarmos assim. É por isso que você precisa entender nessa noite, quem sabe, de uma vez por todas, que o Jesus a quem nós professamos, cantamos, oramos, a quem nós pregamos, este é o Cordeiro de Deus. Nós estamos aqui e o propósito do Espírito Santo é para que todos vejam. É como se as palavras de João continuassem a ecoar. Se naquele tempo foi possível que aquele povo pudesse ver fisicamente Jesus se chegando e ouvir esta exclamação de João, nessa noite eu creio, e como eu creio que os nossos olhos da fé podem ser abertos, os nossos olhos espirituais terem escamas completamente arrancadas, para que nós possamos ver entre nós aqui nessa noite o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que promove em nós completa libertação. Jesus tem poder sobre qualquer coisa. Jesus tem poder para te livrar de qualquer coisa. Jesus bem disse que não há nada impossível para Deus. O pecado nos faz andar curvado, mas a libertação de Deus nos faz andar de pé, com dignidade. Das maiores bênçãos na vida do ser humano é ter dignidade, é andar de forma digna com o Senhor. O diabo tenta te envergonhar o tempo todo, porque esse é o papel dele.
nas suas prisões da alma, o diabo tenta toda hora te julgar e dizer: você não tem condição, você não deve estar lá. Quem é você para ir na igreja? Quem é você para fazer alguma coisa lá? Mas a palavra de Deus te diz nessa noite que se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente você será livre. Se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente você será livre. Jesus é o Cordeiro de Deus que promove total libertação. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus que nos leva a uma adoração sincera. Mas não só sincera, uma adoração contínua ao Senhor. Um cordeiro, ele era oferecido no tabernáculo e depois no templo todas as manhãs e todas as noites. Tinha oferecimento de oferta de sacrifício de manhã e também de noite, porque isso fazia parte da adoração diária. Adoração a Deus não são palavras lançadas. Adoração a Deus, muito menos, vai fazer parte de um momento de celebração e somente isso, estritamente isso. Isso é muito pouco para Deus. Adoração é rotina. Adoração é rotina de purificação. Adoração é proveniente de um exercício de santificação. Adoração ecoa de uma alma que se separa. Amados irmãos, Deus não está interessado em qualidade musical. Deus não está interessado em quantos minutos dedicaremos dentro do nosso culto para entoarmos algumas canções. Não, não é isso. Para Deus o que importa é verdadeira e genuína postura de adoração. É dessa forma que o Pai tem procurado. O crente que reconhece a Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, ele sabe que ele precisa manter a sua chama interior acesa. O crente que reconhece Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, ele sabe a necessidade das lâmpadas continuarem acesas. Um crente que reconhece Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, sabe que o Pai não está interessado em uma simples aparência, mas o Pai procura coração. Coração de gente que sinceramente se oferece a Ele. A chama do altar não pode apagar. A adoração não pode parar. Pastor, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Faça. Até porque o ensinamento bíblico é de que tudo aquilo que vier para a sua mão para fazer, faça. Mas aprenda com o apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, se eu não me engano, me perdoe se me enganar, no capítulo 10, versículo 31. Porque quer comais, ou quer bebais, façam tudo para a glória do Senhor. Seja o que for, aonde for, com quem for, transforme o ambiente em adoração.
Transforme as atitudes em louvor a Deus. Diz o livro de Êxodo, era de manhã e também era de noite. Todo dia. Todo dia. Parece que o povo primitivo, da igreja primitiva, entendeu isso, porque diz também em Atos que eles estavam todos os dias em culto ao Senhor, unânimes. Se não dá para estarmos aqui todos os dias nesse lugar, que o lugar que estivermos seja um ambiente de louvor e adoração ao nosso Deus. Mas é a partir do entendimento que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus na nossa vida, para a nossa vida. Jesus Cristo também é o Cordeiro de Deus que nos oferece um exemplo. Lá no livro do profeta Isaías, especificamente no capítulo 53, versículo 7, nós vamos ver que o Messias foi predito pelo profeta como um cordeiro levado ao matadouro. Tudo isso para demonstrar a sua paciência em seus sofrimentos, mas também a sua disposição de morrer em favor de nós. Jesus Cristo suportou como Cordeiro de Deus, de forma silenciosa, todas as afrontas. Quando nós lemos o livro do profeta Ezequiel, tem ali um momento muito interessante, que o povo estava cercado e encurralados recebiam afronta dos seus inimigos. Eram muito fortes os seus inimigos. A informação que chegara para o rei Ezequias era de que eles haviam passado como um rolo compressor por cima de todos que estavam se opondo contra eles. Carregados de força, munidos de homens valentes, eles começaram a amedrontar o povo de Israel. Diz a palavra de Deus que o rei, então, ele busca a Deus. E a resposta de Deus para o seu povo era: olha, fiquem tranquilos, porque nessa batalha vocês não vão lutar. Diz a palavra de Deus que durante a noite, um anjo destruiu todo o exército inimigo. Todo o exército. Pastor, por que desta lembrança deste momento na aplicação do que o Senhor está falando? Simples. Porque Jesus, ele sempre foi Deus. Antes de tudo, ele já era. E depois de tudo, ele sempre será. Jesus poderia ter enviado, no momento de tremenda dor, uma legião de anjos para destruir aqueles que estavam se levantando contra ele. E isso seria normal, tranquilo. Jesus poderia, inclusive, ter destronado o imperador romano e resolvido a questão até política de Israel, que estava subordinado a Roma. Mas para que se cumprisse a palavra e o plano eterno de Deus, Jesus, como o Cordeiro de Deus, ele decide suportar pacientemente toda afronta, toda dor,
toda a oposição. Porque como ovelha muda, disse o profeta, ele foi levado ao matadouro. Isaías completa dizendo que agradou a Deus moê-lo. O Cordeiro de Deus, Jesus, precisa ser o nosso exemplo. Exemplo de postura. Exemplo de vida. Se estamos em Cristo, as nossas reações precisam ser transformadas. Se estamos em Cristo, as nossas motivações precisam ser reinterpretadas. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. Jesus não muda só a nossa vida por fora. Isso é uma parte do que Jesus faz. Mas Ele primeiro quer mexer no nosso coração e na nossa mente. É essa oferta que Deus quer. Rogo-vos, pois, irmãos, na compaixão de Cristo, disse o apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, agradável e útil a Deus. Ali não está útil, mas na minha versão está. Porque este é o vosso culto racional. Versículo 2. Mas, e não vos amoldeis ao esquema, ao padrão deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar, ou para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se Jesus é o Cordeiro de Deus na sua vida, você tem um exemplo. Você tem um padrão. Paulo entendeu esse padrão de vida. E Paulo insistiu com seus leitores que eles fossem seus imitadores, assim como ele era de Cristo. Jesus, como Cordeiro de Deus, é o nosso exemplo. Mas eu quero finalizar a meditação desta noite, dizendo para você que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus e o sacrifício definitivo em relação aos nossos pecados. Se o Cordeiro ele precisava ser imolado todos os dias, e como já tratamos disso pela manhã e pela noite, se o Cordeiro ele tinha ali a representatividade de purificação por meio do sangue derramado. E eu digo representatividade porque nós sabemos que sacrifício de animal nem o seu sangue é suficiente para purificar ninguém. Eles sacrificavam hoje e logo após estavam pecando contra Deus, eles precisavam de um outro sacrifício para que a ira de Deus contra o pecado, naquele momento, fosse apaziguada. Jesus Cristo se oferece como Cordeiro de Deus para o sacrifício definitivo. De uma vez por todas. E ao dizer naquela cruz, está consumado. O sangue derramado naquela cruz, diz as Sagradas Escrituras, tem poder para nos purificar de todo pecado. Todo pecado.
Porque todo pecado afronta a santidade de Deus. Deus odeia o pecado. Deus odeia aquele que também pratica o pecado. É porque às vezes a gente tenta romantizar. Às vezes nós tentamos deixar mais colorido e fofo aquilo que a Bíblia está dizendo. Diz a palavra de Deus que a ira do Senhor está sobre todo homem. Por todo homem que comete pecado. A ira de Deus. Pastor, como que um Deus de amor está irado? Porque o pecado é algo que Deus abomina. Paulo vai dizer, porque todo mundo pecou, todos pecaram. Longe estão da glória do Senhor. Não romantize o seu pecado. Não domestique as suas práticas iníquas, pecaminosas, porque Deus abomina o nosso pecado. Mas o mesmo apóstolo Paulo também vai dizer aos romanos que como seria impossível resolvermos a nossa questão pecaminosa, Cristo decidiu morrer por nós. Romanos capítulo 5, versículo 8. Cristo morreu por nós, enquanto ainda éramos pecadores. O pecado nos impede de amar Jesus. O pecado nos impede de amar a Deus. É por isso que Ele nos amou primeiro. Jesus Cristo, Ele se ofereceu em sacrifício por mim e por você. Porque Ele sabia que nós não conseguiríamos nos achegar a Ele. Então Ele decidiu vir a esse mundo e se achegar até nós. E glórias ao Senhor, porque aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Não é porque achou graça em nós, é porque Ele derramou graça sobre nós. É favor de Deus, é presente de Deus. Isso não vem de mim, isso não vem de você, é presente dEle, é dom de Deus. O sacrifício já aconteceu. E quantas pessoas que, conscientemente do que Jesus fez, escolhem. Elas escolhem continuar no pecado. Uma vez que você conhece a verdade, que esta verdade foi apresentada a você, a verdade do sacrifício, se você ainda continua a viver nas práticas pecaminosas deste mundo, já não tem mais esperança para você. Já não resta outro sacrifício. Se continuamos a viver segundo os padrões deste mundo e conduzidos pela nossa carne, mesmo conhecendo o sacrifício de Jesus por nós, nós estamos passando uma mensagem para Deus de que o que Ele fez por nós não serviu. Nós estamos escolhendo. Nós estamos transmitindo uma clara mensagem para Deus. Eu não preciso do Senhor. Eu não preciso da remissão. Eu não preciso da libertação.
Eu não preciso do perdão. Eu não preciso da sua proximidade. Eu não preciso da sua presença. Eu estou bem sozinho. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus é tão extraordinário que Ele até aceita a sua posição. Porque se Ele fosse um Deus autoritário, Ele faria com você aquilo que Ele quisesse e pronto. Mas Deus te dá a oportunidade até de rejeitá-lo. Você pode viver toda essa vida rejeitando Jesus. O que você não pode pleitear é uma eternidade com Ele. Isso é impossível. Porque a eternidade não começa com a nossa morte, a eternidade começa hoje em vida. A nossa postura de hoje, a nossa escolha de hoje, serão completamente determinantes para a nossa eternidade. Se estamos com Cristo hoje, se reconhecemos o seu sacrifício, entendemos que Ele, de fato, é o Cordeiro de Deus que promove tudo isso para nós, hoje, nós já vivemos as maravilhas da eternidade. Hoje. Mas se você ainda não reconhece a necessidade e a excelência de Jesus Cristo na sua vida, e se você não se quedar a isso, é uma escolha sua. Eu prefiro crer na palavra de Deus. Eu prefiro me envolver com essas promessas. Eu prefiro me garantir nos atos e nos feitos do Senhor, porque naquele dia que há de chegar, naquele dia que está próximo de chegar, eu quero ouvir do Senhor: vinde benditos do meu Pai, para o lugar que eu preparei para vocês, desde a fundação do mundo. Jesus Cristo está entre nós nessa noite. E eu repito, quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu suplico neste momento a ação de Deus na tua vida, para que você, com os olhos da fé, os olhos da alma, para que o Espírito Santo agora acrescente fé no teu coração, para que você possa também ver que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que pode te libertar completamente nessa hora. Para que o ato de Jesus por cada um de nós aqui tenha valor de verdade. Você de olhos fechados, clame a Ele. Clame a Ele e fala: Senhor, ó Santo Deus, ó Jesus Cristo poderoso, entra no meu coração, transforma o meu pensamento. Ó Espírito Santo de Deus, me liberta dos meus pecados. Me faça nascer nesta noite do Espírito. Talvez você é frequentador da igreja, talvez você é membro da igreja, que precise de uma experiência com Deus nessa noite. O Espírito de Cristo está aqui para te promover essa experiência. Experiência única, extraordinária com esse Jesus. Se você ora por isso nesta noite,
Se o Espírito Santo fala ao teu coração em nome de Jesus, queria convidar você a ficar de pé nessa hora. Eu quero orar com você. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, meu filho. Há mais alguém? Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Hamilton, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, minha amada irmã, em nome de Jesus. Há mais alguém? Eu creio nisso. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. O Espírito de Deus está agindo nesse lugar. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão Manel, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, meu irmão Nivaldo, no nome de Jesus. Que Deus abençoe, meu irmão Assede, a sua vida no nome de Jesus. Eu sei que o Espírito Santo fala contigo. Deus abençoe, minha amada irmã Eulália. Esta é a noite de você reconhecer quem Jesus é de verdade e mudar de vida. Há um projeto de Deus para você. Há um projeto de Deus para a sua casa, para o seu lar. E você no interior da sua alma, você sabe que você precisa de mudança. Você precisa de transformação. O Espírito Santo quer promover isso na sua vida nessa hora. Em nome de Jesus, há mais alguém? Eu quero orar por você. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, irmã Elisângela. Nós vamos orar nessa hora. Pai Santo, Deus querido, louvado seja o Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glorioso, ó Deus, é a tua palavra. Extraordinário é Deus, a sua ação nas nossas vidas e nos nossos corações. Eu te louvo, ó Deus. Eu te louvo por cada um que se coloca diante de ti nessa noite. O Senhor sabe. Eu creio que esta seja uma noite de restauração. Eu creio que esta seja uma noite de ajustar o nosso compromisso com o Senhor. Eu creio que esta seja uma noite de nos aliançarmos com o Senhor, ó Deus. O Senhor conhece cada vida, o Senhor sabe da história, o Senhor sabe da necessidade, em nome de Jesus, Pai. Tua palavra nos diz que o Senhor não lança fora os que vêm a Ti. Cuida desse povo, Jesus. Cuida dos meus irmãos. Cuida da Tua igreja. Faça-nos felizes e alegres pela libertação e transformação que o Senhor está promovendo na nossa vida. Nos faça apegados ao Senhor. Nós te louvamos, ó Deus. Muito obrigado. Te louvamos pela Tua palavra. Essa é a oração que nós fazemos no nome poderoso de Jesus. Amém. E amém. Quero convidar a igreja a ficar de pé nesse momento. Silvani, vão cantar. Cantar uma música bem facinha, bem conhecida, bem suave. Teclado e a voz. Essa música diz assim: renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, já não quero ser igual. Faça desta canção uma oração. Faça desta canção uma súplica. O Deus que renova está aqui nesse lugar. Não vos deixarei, nem desampararei vocês. A promessa dele é de estar conosco todos os dias. Todos os dias. Por isso que você pode cantar com fé. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual.
coração. Reconheça o seu estado e cante a Ele. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor Deus, graças te damos. Que linda noite na tua presença. Que maravilha saber que o Deus do universo está entre nós. Graças te damos, ó Jesus, o autor da nossa salvação, autor e consumador da nossa salvação. Te agradecemos pela tua igreja, porque não estamos baseados nos preceitos humanos, mas vivemos alicerçados na rocha que é Jesus. Cuida do teu povo. Mais uma semana se inicia. Desafios, as lutas, mas nós cremos que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Leva-nos em paz aos nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e infinitas consolações do Espírito Santo estejam com o povo de Deus hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a igreja de Deus diz: que Deus te abençoe no nome de Jesus. Tem uma cantina missionária, uma cantina das mensageiras, tá bom? Se você puder, dê uma passadinha lá e ajude as nossas mensageiras. Que Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor.